Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui agora como que a gente usa o OpenBabel para eu abrir várias estruturas de uma vez, converter e usar também o Smarts para poder destacar uma região da molécula ou até mesmo para fazer um filtro. Caso você tenha muitas moléculas e quer filtrar somente aquelas que tenham determinada subestrutura. Então eu vou abrir aqui agora as moléculas que vocês me enviaram, tá? Então as que vocês me enviaram, que estão corretas, eu vou abrir todas, eu seleciono todas, ele abriu todas aqui para mim, tá? O que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou mostrar para vocês, tá? Vou colocar aqui para converter, como se eu estivesse convertendo de mol 2 para mol 2 mesmo, só para a gente ver na tela, tá? Eu vou aqui, ó, tem um display em Firefox, se eu mandar converter, converte aqui e mostra aqui, ó, ele abre no Firefox, abre meio estranho aqui, mas você consegue mexer aqui e aí ver as estruturas, ó, ele desenha todas as estruturas para você, tá certo? Então tá tudo desenhado aqui, dependendo de onde vocês fizerem, cada molécula tem um título, aí ele imprime aqui embaixo. Então aqui tem uma dica quando vocês forem fazer figura para artigo, por exemplo, trabalho, acho que é legal aqui, já gera para você bonitinho, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como destacar uma subestrutura usando o Smarts, tá? Então tem essa opção aqui, ó, Highlight Substructures into Depictions. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Marvin, tá? Agora a estrutura que eu quero destacar é essa aqui. Então eu venho aqui, copio como Smiles, copiei o Smiles, aí eu vou voltar aqui para o meu OpenBabel. Aí aqui nesse Highlight Substructures eu vou colar, tá, o meu Smiles. E aqui eu tenho que dizer a cor, né? Então você dá um espaço, eu vou colocar aqui o Red para ele fazer em vermelho. Vou mandar converter novamente. E aqui, ó, agora observem que ele destaca em vermelho a subestrutura que eu mandei procurar. Aqui que eu observei ao fazer isso aqui, que alguns de vocês cometeram alguns erros no desenho da estrutura, tá certo? Então vocês deem uma olhada aí depois, eu comento com vocês depois. Mas por exemplo, aqui eu já consigo ver, ó, que alguém esqueceu de colocar um hidrogênio, colocou uma dupla com oxigênio, aqui é para ser OH. Então aqui, ó, aqui é da mesma pessoa, essas três moléculas aqui. Então no esqueleto comum aparece esse mesmo erro, tá? Aqui, por exemplo, esse carbono aqui está quiral, então está faltando uma dupla ligação. Então, mesma coisa. Aí essa aqui está certinha, as que estão certinho, ó, ele coloriu de vermelho para mim. Então aqui ele não coloriu porque ele não encontrou aquela subestrutura. As que ele coloriu é porque ele encontrou a subestrutura, tá certo? Então, depois a gente tem que dar uma verificada nisso aqui. Então ele gera isso aqui, tá? Se eu quiser salvar essa figura, eu coloco aqui em formato SVG, tá? Formato SVG, ele salva, o PNG, ele salva para mim, tá? PNG, ó, PNG to the depiction. Então se eu quiser salvar, eu posso fazer isso. E aqui eu vou mostrar uma outra aplicação, que é se eu quiser converter apenas aquelas subestruturas, aquelas estruturas que contêm a subestrutura que eu quero. Então, por exemplo, você fez uma busca no banco de dados e fez o download de um arquivo STF, como eu já mostrei para vocês no outro vídeo. O arquivo STF ele pode ter várias moléculas num arquivo só. Aí você quer filtrar moléculas que tenham determinada subestrutura. Então, por exemplo, aqui eu vou converter para PDB, tá? Formato PDB. E aí eu vou fazer o seguinte, ele tem uma opção aqui, ó, Convert only if match smarts or mols in file. Então eu vou colar aqui o meu smarts, tá? Que aqui eu não preciso colocar mais cor nenhuma, tá certo? E aqui eu vou mandar converter, cara. Agora eu vou mandar converter aqui, tá? Não precisa mais mostrar no Firefox. Só que agora, qual o nome do arquivo? Como eu tenho vários arquivos aqui, como é que eu dou um nome para ele? Aí tem uma coisa interessante, você pode colocar aqui, ó, asterisco.html.
.pdb. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o nome do arquivo mol2 que está aqui e vai trocar só a extensão para pdb, tá certo? Aí eu vou converter. Aí observem essa informação que ele dá aqui, ó. 18 moléculas convertidas das 27. Por que ele converteu 18? Porque ele só converteu aquelas que ele encontrou o smiles. Não tinha aquelas que estavam erradas, que a gente viu na figura. Então foi isso que ele fez. Então se eu olhar aqui a minha saída, para cada molécula mol2 tem uma PDB. Só que para essa aqui, por exemplo, tá, se eu abrir aqui, isso vai me dar um arquivo vazio. Por que está vazio? Porque essa é uma das que estão erradas. Ele não converteu, tá? Então se eu pegar uma certa aqui, essa aqui está certa. Então se eu abrir, ele pega e me mostra aqui o arquivo em PDB. E se eu quiser ver isso aqui no Quimera ou no PyMol, vou ver no PyMol aqui só para mudar o programa. Ele mostra aqui, ó, a estrutura. Tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o uso do PDB para você destacar uma determinada estrutura ou fazer um filtro com base numa subestrutura que você especifica usando o código SMART. E como eu mostrei para vocês, não precisa escrever o SMART. A gente pode desenhar e copiar o código SMART para poder fazer o filtro que a gente quer. Tá certo? Então é isso.